Você evita ou vai diretão assim? Vamos começar então aqui. Bom, aqui nós estamos no Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, que recebeu hoje, tive a honra de receber aqui a visita da amiga, conhecida de longa data, professora aposentada na PUC São Paulo, PUC PUC Campinas. Campinas, Márcia Espanhol Bernardo. A Márcia é uma pesquisadora do campo da psicologia social do trabalho. Eu vou mostrar aqui uma das obras que é organizada. Esse livro foi do teu mestrado, doutorado? Do meu doutorado. Do doutorado, Da minha né? tese de doutorado. É uma obra antiga que está esgotada, mas tem outras publicações que a gente vai falar mais adiante. Márcia, em primeiro lugar, um prazer tê-la aqui. Você está atendendo aí o convite da Dionísia, né, que estamos orientando dela fazendo a defesa hoje aí, mas queria, em primeiro lugar, que você comentasse para a gente como é que você prefere ser apresentada. Tá, me apresento então. Isso. Eu estou aposentada há um ano, né? Eu trabalhei na saúde pública, na verdade. Minha maior experiência não foi na universidade, foi na saúde pública. Trabalhei na saúde pública durante mais 20 anos e depois eu fui para a universidade, né? Fiz meu doutorado, meu mestrado, meu doutorado. Com relação a aspectos relacionados, eu fiz em psicologia social, com um olhar para o trabalho, né? Que era a minha vivência, que eu trabalhava na saúde do trabalhador. Eu trabalhei durante vários anos, agora eu não lembro quantos exatamente, mas uma maior parte da minha carreira na saúde pública foi na saúde do trabalhador. Eu comecei na saúde mental, depois fui para a saúde do trabalhador, em São Paulo, em Campinas. Aí fiz mestrado, doutorado e depois eu resolvi ir para a universidade. Fiquei naquele meio termo, né? Meio um pé lá e um pé cá, e acabei ficando na universidade. No mestrado você estudou o quê? Então, meu foco no mestrado foi a concepção de riscos, na verdade, eu ia falar de representações de riscos dos trabalhadores de uma empresa, de uma indústria química de grande porte na região de Paulínia, que é próximo ali de onde eu moro, que é um polo petroquímico. Então, eu fiz um trabalho etnográfico com os trabalhadores lá, vendo as diferenças já e com enfoque social, né? Então, vendo as diferenças dos lugares ocupados com como eles viam os riscos. Então, eu comparei mais ou menos não, comparei a visão dos engenheiros, que eu colocava como sendo uma classe, digamos assim, dos técnicos contratados diretamente pela empresa, né? Os técnicos químicos, que eram os que cuidavam do processo, e os terceirizados, comparando um pouco como cada um via essa questão, né? Os engenheiros tinham todo aquele discurso oficial, né? Que não tem risco, porque nós temos tudo sob controle, isso, aquilo, não sei o quê. Os trabalhadores terceirizados contrastavam muito com isso. Eles falavam o tempo todo, não, porque você sabe, viu contar a história, que teve um que morreu, não sei o que lá, teve outro que ficou doente, não sei o que, né? E os trabalhadores que eram contratados da empresa, eles começavam muito parecido, com um discurso muito parecido com os engenheiros. Isso me chamava muita atenção, porque assim, não era possível que eles achassem que não tinha risco nenhum ali. Porque assim, você tinha aquelas fumacinhas todas, é uma empresa enorme, né? E cheio de chaminés por todo lado, com cheiros, né? Tinha os odores das químicas, as fumacinhas coloridas, etc. E tal, aquela coisa assim, você não é possível que alguém acredite que aqui não tenha risco nenhum. Eu fiquei 10 meses convivendo com eles, eu fiz um trabalho etnográfico, e no final eles começaram a trazer mais as coisas de fato que eles sentiam, pensavam, e ficava muito mais assim, olha, eu prefiro não pensar nisso porque eu quero me aposentar aqui, eu quero trabalhar aqui durante muitos anos. Construir uma confiança para ter o acesso, né? Foi só essa convivência, por isso que eu sempre falo, isso é uma questão de pesquisa que eu sempre falei para os meus alunos, né, que é essa história que eu vou lá, faço uma entrevistinha, faço meia dúzia de perguntas para as pessoas, e eles vão falar tudo aquilo que vem lá do fundo do coração, não vão falar, né? Então, eles, por mais que eu não conhecesse ninguém na empresa, eu bati lá, eu tinha acabado de mudar para Campinas, e eu falei que queria fazer a pesquisa, assim, e eles me deixaram entrar, sem saber nada. Eu falava que era sobre percepção de risco, e eu acho que eles achavam que eu tinha um enfoque mais individualista, né?
Como eu era nova em Campinas, eles não me conheciam, não sabiam da minha história no Saúde do Trabalhador e me deixaram entrar. Acho que hoje em dia, com a internet, não sei o que, com certeza eles não deixariam. Mas eu ia falar isso para os trabalhadores, eu falava isso, você não conhecia ninguém na empresa, não tinha nenhum contato lá, mas quem que ia acreditar, né? Eu, no lugar deles, também não acreditaria. Só No teu mestrado, quem te orientou? No mestrado, eu comecei com a Araxi Martins Rodrigues. Ela ficou doente no meio do processo, então ela acabou falecendo até antes meio. Depois eu terminei com a Lene Sato, que é com quem depois eu emendei o doutorado. Aí no doutorado você estudou esse tema do trabalho, já era com esse enfoque das mudanças com a globalização, com as mudanças, as novas formas de organização do trabalho. Então, quando eu fiz o mestrado, como eu estava nessa indústria química, que era uma indústria de processo, né, então eles falavam que eles trabalhavam com grupos semi-autônomos. E me chamava muita atenção assim, a diferença que tinha naquele lugar de trabalho com o que eu tinha na minha vivência antes com o Saúde do Trabalhador. Trabalhadores numa situação muito de não participação, de ser só aquela coisa de, como é que fala, de um automatismo quase, né? Um pedaço da máquina, como eu diria, bem taylorista mesmo. E me chamou a atenção esse outro jeito, assim, você tem uma coisa diferente, os trabalhadores com sofrimento imenso também, né? Não era nada que estivesse maravilhoso, né? E eu falei para a Leni na época, eu quero estudar isso. Eu disse, mas tem muita coisa já produzida sobre isso. Eu disse, não sei, eu quero estudar, né? E eu comecei a estudar e ver isso e tal, e ler muito sobre isso. Eu fui fazer um concurso uma vez para a universidade e eu tive que ler um monte de livro de RH. E eu vendo aquele discurso, do que eles falavam, e o que eu conhecia da vivência dos trabalhadores, o que era, eu disse, isso não tem nada a ver, né? Então eu resolvi fazer, a minha tese foi, também por isso que chama a tese na verdade tem o título invertido em relação ao livro, né? A tese chama Discurso Flexível e Trabalho Duro, e o livro é o Trabalho Duro e Discurso Flexível, porque tem toda essa questão, né, da flexibilidade, do trabalho flexível, da empresa flexível e tal. Mas eu via que, assim, na verdade, isso estava sendo um discurso das empresas, né? Uma coisa que eu já sabia, já de antemão, pela minha vivência na saúde. Mas eu fiz o trabalho, minha tese foi basicamente comparar qual era o discurso da gestão empresarial, né, em relação, eu peguei 4 temas, que eram os temas mais populares, digamos assim, em que eles se apropriaram dos temas que eram caros aos trabalhadores. Então, assim, participação, se fala para o trabalhador de participação, quem que não quer, né? Autonomia, trabalho em grupo, né? O respeito às tuas formações, às competências que eles chamavam. Então, eu peguei esses 4 temas e vi, então, como é que está? Como é que o discurso empresarial apresenta isso? Né? Quem critica esse discurso? Que tipo de crítica que tem? E o que os trabalhadores vivenciam de fato com relação ao que se fala no discurso? Né? Então, você vai vendo que a participação, dando um exemplo, a participação no discurso empresarial, não, porque agora temos a participação, o trabalhador pode participar. Então, a participação é para a melhoria do processo do produto, não tem nada a ver com a participação do ritmo de trabalho, né, da questão da prevenção de acidente, de nos tudo limites mais. do permitido. Então, e o limite do permitido só no limite que interessa estritamente a empresa. Então, a participação, na verdade, era para melhorar o rendimento do trabalhador, né, para explorar mais a sua inteligência, o seu envolvimento com a empresa, além do trabalho físico, que continuava muito intenso. Então, eles não tinham, né, até o tempo fora do trabalho, então tudo isso era complicado. Né? Então, foi isso. E depois na universidade, você passou a orientar que tipo de estudo, como é que foi, vamos dizer assim, agora já com essa formação na psicologia social do trabalho consolidada, aí como é que você foi fazer? Eu orientei trabalhos muito variados, assim, né? Psicologia social, muito em saúde do trabalhador, né? Porque as pessoas conheciam o meu histórico na saúde do trabalhador, então tinha muito isso. No final eu estava com foco mais na saúde mental relacionada ao trabalho, mas teve em geral de vivências de trabalhadores, trabalhos empíricos, a grande maioria, né? de contato de fato com a vivência de trabalhadores, né? Porque aí essa discussão da psicologia social do trabalho, né, que foi uma coisa que quando eu entrei na universidade me deu assim, ficou muito claro uma discussão que a gente já tinha num grupo mais próximo, né, que
dos pesquisadores nessa área, que a Leni era uma delas, né, minha orientadora, que é a necessidade de consolidar mais essa área e deixar claro qual era a perspectiva que a gente adotava. Porque quando se fala de psicologia e trabalho, se fala de psicologia organizacional e do trabalho. E se coloca no mesmo saco, né, quem trabalha com RH, a psicologia que trabalha com RH, e a psicologia que tem um enfoque crítico, que era o nosso enfoque. Né? Então eu sempre adotei uma perspectiva materialista dialética para discutir o trabalho, né? E me sentia muito desconfortável com isso. E quando eu entrei na universidade, respondendo essa pergunta, né, apareciam muitos alunos que falavam, ou pessoas que indicavam alunos, assim, olha, eu tenho alguém que quer estudar trabalho, e acho que é legal eu fazer alguma coisa com você. E lá na PUC não tinha ninguém que orientava trabalho na pós-graduação até eu chegar. Então não tinha nenhuma tradição lá. Isso. E aí quando apareciam as pessoas, assim, muitas delas eram para trabalhar com RH, com gestão, né? Assim, então, não é bem assim, eu estudo trabalho, mas não é isso que eu estudo, né? Eu faço exatamente o contrário, eu quero discutir o que a gestão faz de mal para o trabalhador e não como que a gente pode ajudar a gestão a explorar mais os trabalhadores. Então, assim, o meu foco sempre foi o contrário. Então, nesse período, mais ou menos, que eu entrei, a gente começou a discutir também no nosso grupo, na ANPEP, que é a Associação de Pós-Graduação, né, em Psicologia, a importância de fazer um livro-texto sobre a nossa perspectiva. Né, e foi um projeto que a gente começou a delinear em 2014 e ele foi publicado em 2017. Né, um livro que a gente então fez um livro-texto sobre psicologia social do trabalho, escrito a várias mãos. Né. Fala um pouquinho de quem foi que organizou o livro e quem são os convidados, os assuntos abordados. Tá. Então, como eu disse, é um livro-texto. Né, a ideia do livro-texto foi organizado, as organizadoras é a Maria Chalfin Coutinho, eu, né, Márcia Spam Bernardo e a Leni Sato. E a ideia foi do nosso grupo, nesse grupo da ANPEP, da Associação dos Pesquisadores, que era o grupo que se identificava com essa perspectiva. Então nós fizemos, a ideia de fazer foi um desafio, porque a gente fez um livro que não era uma coletânea, e ao mesmo tempo era um livro a muitas mãos. Então nós temos 9 ou 10 autores, né, então, que é desse grupo. Então, o Fábio de Oliveira, que está na USP, a Vera Navarro da USP, a Regina Maciel de Fortaleza, a Teresa de Fortaleza, deixa eu ver se eu vou lembrar de todo mundo, a Rosemary Scopinho, que trabalha com psicologia rural, né, com a área de trabalho rural. Nossa, eu vou acabar esquecendo de alguém. O Marcelo Ribeiro, que trabalhava com orientação de carreira, depois ele nem está mais no nosso grupo, mas estava também nisso. Não lembro quais eram mais os autores, mas acho que basicamente esses, talvez. Eu lembro, assim, de pelo menos de 3 dos que você citou, a Escopinho, o Fábio e a Regina, que, assim, eu conheci trabalhos deles explorando também a questão dos acidentes do trabalho, né? A Escopinho com o pessoal da cana-de-açúcar, a Regina orientou um trabalho muito legal de acidentes com eletricistas, e o Fábio... Acidentes industriais, lá no mestrado dele. Já a construção da culpa, ele foi uma das pessoas que explorou também. Bom, você gostaria de falar assim, alguma coisa em linhas gerais seja das principais categorias ou das estratégias metodológicas para quem trabalha com o referencial da psicologia social do trabalho? Claro. Antes disso, só que você perguntou como é que o livro está organizado, né? Eu acabei falando mais dos autores, não falei isso. Eu não vou lembrar os capítulos exatamente, mas a gente tenta dar uma explanação da perspectiva de trabalho que a gente tem, do conhecimento do trabalho. E depois a gente organizou os capítulos justamente por as bases teóricas as categorias, né, que a gente lida mais, categorias teóricas que a gente lida mais, as bases da fundamentação histórica dessa perspectiva. Então, de onde viemos, a maioria de nós veio do seu trabalhador, outros vieram da área de... estava o Egeu Esteves, estava lembrando que estava esquecendo alguém também, e a Teresa Matos, dos autores. Mas, então, porque o Egeu veio da economia solidária, né? Então a gente veio por esses caminhos para discutir, para pensar isso. Então,
a gente discute um pouco de que fontes nós bebemos, né? E exemplificamos de que tipo de coisa que a gente estuda, justamente. Então, o livro tem 2 capítulos que trazem um pouco de coisas de 2 categorias que não tem nunca interesse para quem trabalha com gestão, com RH, que é um capítulo da Leni sobre o trabalho urbano informal, né? E um outro capítulo da Rosemary Scopinho sobre o trabalho rural, né? Que são 2 áreas que não tem o menor interesse para quem está na gestão, né? Então, o que a gente estuda, né? Normalmente, que tipo de coisa estuda? Eu estudei trabalho industrial, né? No meu mestrado e no meu doutorado. Depois eu estudei a minha primeira pesquisa quando eu entrei na PUC, que era sobre o trabalho do professor universitário, que foi o tema da banca que eu venho hoje. Né? Estudei profissionais de saúde, meus alunos estudaram fábrica ocupada, categorias variadas, a gente não tem uma coisa assim. Em geral, são aquelas excluídas. O foco é não a gestão, mas outras questões que envolvem sempre ou a saúde, ou a organização dos trabalhadores. Então, a gente tem um enfoque claramente não alinhado à gestão, né? Então, esse o foco, né? As perspectivas metodológicas, a gente prioriza a pesquisa qualitativa, mas não é uma exigência, né? Mas o que a gente acha é que não dá para você acessar, eu pelo menos defendo muito isso, né? Questões subjetivas, né? Da pessoa, questões que estão dando subjetividade com perguntinhas, com meia dúzia de perguntas objetivas, né? Senão é muito difícil a gente fazer isso. Então, se você está com esse tipo de questão, eu acho muito difícil você fazer isso numa pesquisa quantitativa. Agora, dados quantitativos, dados epidemiológicos, essas coisas são muito importantes e interessantes. Então, são dados objetivos, né, que têm a ver com a realidade, que ajudam a compreender aspectos subjetivos, né? Então, acho que por isso que a gente prioriza pesquisas qualitativas, mas não são excludentes, né? Não se exclui a outra. E, teoricamente, também a gente se fundamenta a gente discutiu isso bastante no grupo, a gente não tem uma teoria que nos orienta, né? São várias teorias, em geral teorias críticas, né, da psicologia crítica, muito fundamentada no materialismo histórico dialético, mas não que são todos nessa perspectiva. Então, tem as perspectivas críticas em geral em psicologia que nos fundamentam e claramente um não alinhamento às teorias de gestão. Acho que isso é mais claro. Bom, acho que para encerrar, se você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, seja sobre o teu trabalho mesmo, agora, suas perspectivas agora, para esse novo momento da vida aí, ou mesmo sobre, assim, eu lembro de ter se visto aqui em alguns momentos aqui em Botucatu, sempre em trabalhos assim, das iniciativas, como a Dionísia também trabalha com a mesma perspectiva, te convidando, enfim, te deixa à vontade para o que você gostaria de acrescentar para a gente. Então, acho que até isso, você falou que perspectivas que tem, né? Assim, as pessoas perguntam por que eu me aposentei, você é para poder trabalhar e da forma que eu acho que tem que se trabalhar, né? Porque assim, não conhecer nessa perspectiva de que o trabalho é algo que tem um sentido social, que tem um sentido para a gente, né? E que não seja para atender as demandas aí de produção disso daqui, né? Então, por isso que eu me aposentei. Eu tenho feito várias coisas. Eu estou com um grupo além das coisas de continuar nas bancas, está ajudando na revista, no Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, né, como editora lá, junto com o Fábio de Oliveira, com a Leni Sato, agora com a Maria Chalfin e a Maristela Pereira, né, a gente fez um grupo grande de editores para também estar dando um apoio para a revista. Então, projetos com ex-alunos também, acho que essa ideia de aplicar essas coisas que a gente fala, né, que a gente às vezes fica na universidade e acaba se descolando muito do que está ali na vida das pessoas, dos trabalhadores e quem teve na saúde e passou para a universidade, né, então tentar juntar um pouco essas coisas. Então, estou com um projeto junto com o Ceres de Campinas, com os ex-alunos, para a gente fazer um projeto grande com várias linhas de intervenção na questão de saúde mental relacionada ao trabalho, que hoje é um grande problema colocado aí para todo mundo, cada vez mais, né? Então, basicamente
são os duas grandes atividades, mas acho que é isso que eu tenho feito. E acho que a gente está, eu poderia falar horas mais aqui sobre que mundo, que momento que a gente está, né? Esse momento histórico que não está nada favorável à ação do trabalhador, às perspectivas críticas nessa questão, né? Mas já que você falou, assim, para não dizer que não falamos das flores, né? Das questões da saúde mental e do trabalho, como é que você vê assim, as principais questões, desafios colocados hoje? Porque são os problemas que a gente vê mais crescem, né, em termos de prevalência e de enormes dificuldades, seja para conseguir fazer um diagnóstico, para poder estabelecer, discutir a relação com o trabalho e para discutir abordagens de mudanças, né, preventivas nesse sentido. Pessoal, isso é um teminha assim, pra gente ficar mais umas 3 horas aqui falando, né? Eu acho assim que, se falar brevemente disso, né, a gente tem um contexto que cada vez mais, já na minha tese, né, essa coisa das teorias de gestão que tentam incluir a subjetividade dos trabalhadores, a questão que é deles, né, do sujeito, que seria que não é só seu esforço físico, né, mas também a sua inteligência, captura da subjetividade, né? Então, acho que eu não gosto desse termo da captura, né, mas acho que é um uso, uma inclusão disso, né, da perspectiva das questões do sujeito, né. Então, sempre falei isso, o trabalhador agora ele não trabalha mais, antigamente ele podia estar trabalhando lá loucamente numa linha de produção, mas pensando na vida, pensando nos problemas ou nas alegrias, isso aqui. Agora ele tem que estar pensando em coisas para produção, né. Então ele é totalmente absorvido pelo trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que afeta a saúde mental. A insegurança que a gente vive hoje, né, com os níveis de desemprego, com as instabilidades cada vez maiores em todos os níveis de trabalho, obviamente vai afetar as pessoas, né? Então tem várias coisas aí que eu poderia enumerar, várias questões. O reconhecimento disso ainda é um problema, né? E eu acho que aí, quando eu falo, eu sou da psicologia social do trabalho, faço questão de também me diferenciar de outras áreas, então eu acho que a psicologia, historicamente, fez um grande desserviço para o seu trabalhador, porque individualizou, né, as teorias, as leituras estreitas das teorias, deixando bem claro que não são assim as teorias, né, mas tenderam sempre a individualizar o problema da saúde mental. Então, se a pessoa está doente, se ela tem uma depressão, isso aqui não vai ser o meio que ela está, mas é porque ela tem uma tendência, ela tem uma história, teve problema lá na infância. Eu falo que os psicólogos, é muito comum, isso não estou fazendo, não é piada, parece que é, mas não é, que numa anamnese psicológica se pergunte como é que foi a gestação, se o parto foi desejado ou não, e não se pergunte no que a pessoa trabalha, né? Então, é uma coisa assim, isso é o que a psicologia fez, e isso repercute, né? Então, tem uma coisa no imaginário social que é a questão de saúde mental do sujeito e não do meio, né? Não tem uma relação com o ambiente que ele está. Então, acho que essa é uma dificuldade de fazer diagnóstico, de reconhecer. E a prevenção, aí é outra história. Acho que a gente tem um momento agora que a prevenção é uma mudança da sociedade, eu sei lá o que a gente vai poder fazer. Acho que tem coisas pequenas, a gente poderia ficar enumerando, tentando achar aqui. Mas o grande problema hoje são essas relações de trabalho que a gente tem, a desregulamentação agora da legislação trabalhista. Então, né, assim, é uma coisa, um fator de instabilidade, certamente de adoecimento, de sofrimento muito maior para a grande maioria dos trabalhadores. Acho que seria isso, acho que teria que falar um tempão aqui, mas... Bom, eu te agradeço e eu acredito que talvez amanhã a gente já disponibilize no canal YouTube do portal Fórum Ocidente do Trabalho essa entrevista. Aí eu te passo o link. Muito obrigado. Obrigada a você. Imagina.